Olá, meus queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, o seu dia, em nome de Jesus. Perder para ganhar, você já ouviu essa frase? Você concorda com essa frase ou não? Hoje nós vamos falar de um tema aqui, em rápidas palavras, muito relevante, e você vai ver que esse perder para ganhar faz muito sentido em muitos momentos da nossa vida. Então, já acompanha o vídeo aqui, porque tenho certeza que essa palavra vai abençoar muito a sua vida. Sabe, essa palavra eu quero trazê-la baseada em Jeremias 18, versículo 4. Vai contar que Jeremias é chamado para descer à casa do oleiro para ver uma obra que o oleiro está fazendo. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele vê que o oleiro está fazendo um vaso e de repente esse vaso se quebra, conforme diz o versículo 4, que diz assim, olha, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Esse tema perder para ganhar, ele vai encaixar onde nessa palavra? Quando um oleiro está fazendo um vaso, e esse vaso, o barro não está com uma boa qualidade, uma das principais causas é outros elementos dentro do barro, ciscos, um barro de outra qualidade misturado. Então assim, o oleiro ele precisa fazer um processo de apuração desse barro para que ele possa fazer um barro com consistência e assim fazer um vaso que ele possa dar garantia de que esse vaso vai realmente durar, sabe? Então, quando nós falamos de perder para ganhar, baseado no que eu falei que a gente iria falar no decorrer dessa semana, nós precisamos entender que na nossa vida também é desse modo. Às vezes, para nós ganharmos e termos uma estrutura e prevalecermos mediante as circunstâncias, nós precisamos perder algumas coisas. Só que como que a gente faz para perder alguma coisa no mundo que está treinando a gente a querer sempre ganhar? Todos nós ficamos frustrados, tristes quando nós perdemos. Não importa quão raso ou quão supérfluo ou quão irrisório é aquilo que nós estamos perdendo, nós não queremos perder de maneira nenhuma. Esse é um fato. Mas nós precisamos entender que algumas coisas elas melhoram quando nós perdemos, sabe? Então assim, para você entender aqui, ó, essa palavra, por favor, grava isso na sua mente. O oleiro está fazendo o barro, mexendo no barro ali para fazer o vaso. De repente, o vaso quebra na mão do oleiro. Esse é o primeiro princípio. Sabe, independente da decepção, da frustração, do que você passar, quando acontecer essa situação que te quebrar, que te limitar, que te paralisar, você precisa estar nas mãos daquele que pode te ajudar, que realmente é Deus. Não há outra solução para nós senão Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que por mais que a situação me aflige e tenta me derrubar e tenta minar minha fé, eu preciso estar debaixo da vontade de Deus, eu preciso estar nas mãos de Deus, eu preciso estar guardado por Deus, sabe? Então assim, às vezes acontece alguma coisa com a gente que quando a gente se sente frustrado, a primeira coisa que a gente quer fazer é afastar de Deus, é afastar de Jesus Cristo, é querer me esconder, é querer achar que não tem mais sentido. Só que nós precisamos entender, a frustração chegou, como todos nós passamos por aflições, momentos difíceis. Se esses momentos chegarem, nós precisamos estar centralizados, ligados em Deus. Esse é um princípio. Por quê? Porque Deus ele pode pegar aquilo que às vezes nos afligiu e nos desanimou, nos paralisou, nos quebrou e transformar isso em algo que vai fazer sentido depois. Porque como Jeremias fala no versículo 4, o oleiro ele pegou o vaso, o barro que quebrou na mão dele, e ele montou um vaso conforme ele pareceu bem, e depois de ter montado esse vaso, agora o vaso está pronto. Então entenda que uma situação ruim, difícil, desagradável fez com que Deus fizesse uma boa obra. Sabe, tem situações na nossa vida que às vezes nós ainda não alcançamos elas, é porque Deus está trabalhando com a gente. E isso é doloroso, esse processo que nós temos que esperar até que nós estejamos prontos para receber aquilo a qual nós somos designados, é doloroso esse processo.
É o processo de Deus, do oleiro, amassar o barro. Então assim, quando esse barro às vezes quebra, quando esse barro às vezes entra em dificuldade, Deus precisa tirar algumas coisas de dentro desse barro. Eu quero falar uma coisa aqui bem prática para você, é que, por exemplo, já viu que algumas pessoas que elas têm aquele posicionamento assim, ah não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não, eu sou ignorante mesmo, não, eu sou mal mesmo, eu sou desse jeito, é meu jeito. Só que a verdade é que essas pessoas elas precisam passar por essa olaria de Deus para serem trabalhadas e ser moldadas ao caráter do oleiro. Porque Deus ele é um Deus que ele é amor, que ele é justo, que ele é um Deus de paz, um Deus longânimo, um Deus benigno. Então, para que nós tenhamos, quando nós temos um contato verdadeiro com Deus, nós precisamos entender que a vontade de Deus, a essência de Deus, ela precisa vir sobre nós, sabe? Então é isso aqui que eu quero que você entenda. Então talvez tem coisas que você ainda não acessou, porque Deus precisa retirar algumas coisas que você acha que você não vive sem. E na verdade você pode viver sem isso. Você deve viver sem isso. Já viram algumas pessoas que quando elas se convertem, elas entregam verdadeiramente a vida a Cristo? Algumas pessoas falam assim, gente, mas quem diria? Fulano de tal era tão arrogante, era tão ignorante, era tão mal, era tão covarde. Só que olha como essa pessoa mudou. Isso é o que? É Deus trabalhando no barro para fazer um vaso correto, perfeito, um vaso sem rachaduras. Por quê? Porque Deus não quer fazer de nós um vaso para quando nós, no momento de uso, termos rachaduras, trincas e sermos descartados. O propósito de Deus para nós nunca foi que nós sejamos descartados. Deus quer que nós sirvamos aquilo que Ele designou para a nossa vida. Então é por isso que alguns processos demoram demais. Então às vezes nós paramos diante disso e falamos assim, cara, parece que não tem sentido. Mas na verdade você precisa parar e falar assim, Deus, o que o Senhor quer tirar de mim? Deus, o que o Senhor precisa tirar de mim como barro para que eu possa ser um vaso e eu cumpra o meu propósito de fato? Talvez é essa pergunta que você precisa fazer para Deus nesse dia. Deus, o que tem que sair da minha vida para que eu possa alcançar a promessa e o propósito e ser um vaso nas mãos do oleiro, um vaso que possa ser cheio até transbordar, um vaso que tenha utilidade. Sabe, a nossa maior dificuldade é esperar esse processo de limpa de barro, esse processo de construção de vaso, para que no final nós tenhamos uma utilidade. Então assim, tem muitas pessoas que querem pular os processos, só que vaso que tenta pular o processo, ele se quebra, ele tem que passar pelo fogo, ele tem que passar pela dificuldade. Então é isso que eu quero que você entenda nesse dia. Você precisa ser moldado por Deus, sabe? Se permita perder algumas coisas, sabe? Permita perder coisas que estão te travando, sabe? Ah, mas é que eu sou desse jeito mesmo, ah, que eu nasci assim, eu não vou mudar. Deus pode te mudar, Deus pode te dar mais paciência, Deus pode te fazer uma pessoa que tem mais bondade no seu coração, que tem mais amor na sua vida. E Deus quer fazer isso com você. Então, o meu pedido para você nesse dia é: se permita ser moldado por Deus e deixa Deus trabalhar na sua vida. O desejo de Deus é fazer algo extraordinário na sua vida. Então, se permita. Eu quero fazer uma oração pela sua vida para que você possa se libertar dessas coisas que às vezes estão te impedindo de alcançar um propósito muito maior que eu sei que Deus tem para a sua vida. Então nesse momento, quando nós começarmos a orar, eu quero que você comece a lembrar de coisas que você olha para você e fala assim, olha, isso aqui me faz um mal danado, só que eu sou assim, sabe? Talvez quantas oportunidades você já perdeu por causa de ignorâncias, de arrogância, de maldade, de covardia, de incredulidade. Então nesse momento, quando essas coisas vierem ao seu pensamento, você possa pedir a Deus, pedir o Espírito Santo, a Jesus, que arranque isso de você e te torne uma pessoa muito melhor. Aí você vai ver que você perdeu algumas coisas, mas no final você ganhou coisas muito maiores. E é esse que é o desejo do meu coração para a sua vida. Então eu quero que você feche os seus olhos, se você puder. Se não puder, leve o seu pensamento aos céus
e vamos orar a Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti pedindo ao Senhor que a Sua graça venha sobre a nossa vida, venha transbordar sobre a nossa vida para que nós possamos enxergar aquilo que de fato nós precisamos perder para alcançar o propósito que o Senhor tem para nós, para alcançar aquilo que o Senhor já escreveu sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter coragem para lutar contra essas coisas de estimação, esses pecados, às vezes, que nós estamos tão acostumados e não queremos abrir mão deles. Por favor, nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo, nos convencendo. Nos ajuda, Espírito Santo, queimando o nosso coração, mostrando que o que o Senhor tem para nós é muito maior. Então, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Dê força para ela, para que ela possa perder para ganhar, para que ela possa experimentar esse processo, Pai, porque eu tenho certeza que no final ela vai entender que a sua vontade é muito maior, os seus sonhos são muito maiores do que os sonhos dela, os seus planos são muito maiores do que os planos dela. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoe essa pessoa, Pai, liberta ela do seu próprio eu, liberta ela da carnalidade, da maldade. Pai, tira toda a incredulidade do coração dessa pessoa que às vezes acha que ela não consegue chegar a lugar nenhum, ela não vai conseguir fazer nada, ela não vai conseguir ser alguém nunca na vida. Pai, em nome de Jesus, quebra todo o complexo de inferioridade, Senhor. Tudo aquilo que vem tentar impedir essa pessoa de avançar. Em nome de Jesus, faça com que isso se perca, Pai, para que essa pessoa possa romper em fé e viver coisas extraordinárias. Em nome de Jesus é o que eu peço e te agradeço. Amém. Gente, quero dizer que eu estou muito feliz. Nós já estamos com 170 inscritos aqui no canal. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém, mande essa oração, essa palavra para alguém. Também se inscreva no nosso canal, deixe um comentário aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você. E que Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.